Meu nome é Dona Ana, mas todo mundo me chama só de Vó Ana. Eu tenho 75 anos e, nossa, já passei por cada coisa nessa vida que parecia que ia me quebrar em pedacinhos. Mas sabe uma coisa que eu aprendi? É que a gente é muito mais forte do que imagina. Hoje, eu quero contar uma história que mudou minha vida e que, quem sabe, pode mudar a sua também. Não importa a minha idade, viu? Sempre é tempo de aprender e recomeçar. Eu nasci num vilarejo pequeno, sabe? Cercado de morros e rios que pareciam um espelho para o céu. A nossa casa era simplesinha, de pau a pique, com um telhado de zinco que fazia um barulhinho gostoso quando chovia. Minha mãe dizia que era Deus cantando para a gente dormir. Para muita gente, nossa vida podia parecer sofrida. Mas para mim, querida, aquilo era o meu mundo. O quintal de terra batida era meu parque de diversões. E as histórias que minha avó contava do lado do fogão a lenha eram minhas aulas sobre a vida. Meu pai era um homem trabalhador, de mãos grossas e de pouca conversa. Ele achava que mulher tinha que aprender a cuidar da casa e da família, porque esse era o destino de todas nós. Mas, dentro de mim, tinha uma coisa diferente. Um fogo que queimava quietinho. Eu queria estudar, sabe? Queria conhecer o mundo além daquele lugar. Queria uma coisa que nem eu sabia explicar direito. Enquanto minhas amigas brincavam de casinha, eu sonhava com os lugares que eu ouvia no rádio. Minha mãe, coitada, apesar de ser um amor de pessoa, carregava uma tristeza no olhar. Ela sorria com a boca, mas os olhos dela pareciam contar outra história. Ela nunca me impediu de sonhar, mas também nunca me deu força para sonhar, além do que a vida deixava. A vida já tem seus caminhos traçados, minha filha. Ela dizia, como se soubesse que, por mais que eu tentasse, o mundo não ia me deixar escapar do meu destino. Eu não entendia muito bem o que ela queria dizer. Até o dia em que a vida me ensinou da forma mais brutal possível. Aos 16 anos, meu mundo caiu. Eu era só uma menina, cheia de sonhos e vontades guardadas. Mas meu pai decidiu que estava na hora de eu me casar. O noivo? Um homem 15 anos mais velho, conhecido por ser trabalhador e de família boa. Para o meu pai, era só isso que importava. Para mim, era uma sentença. Eu chorei, implorei, supliquei para me deixarem pelo menos escolher. Mas lá no vilarejo, a voz de uma menina não valia nada. Casamento não era sobre amor, era sobre obrigação. Eu não podia dizer não, por que não? Não era uma opção. Minha mãe não falava nada, só baixava a cabeça e continuava costurando, como se soubesse que a minha briga não ia dar em nada. No dia do casamento, me olhar no espelho foi como ver uma estranha vestida de noiva. Meus olhos estavam vazios. Meu coração era um tambor mudo batendo num ritmo de despedida. Enquanto eu andava até o altar, segurando um buquê de flores que nem fui eu que escolhi, eu percebi que aquela era a primeira vez que eu me sentia completamente sozinha. As pessoas sorriam, batiam palma, diziam que eu era uma mulher de sorte. Mas a única coisa que eu sentia era medo. Medo do desconhecido. Medo do homem que agora chamavam de meu marido. Medo de nunca mais ser dona da minha própria vida. E foi assim que começou minha nova realidade. Uma realidade que logo, logo viraria um pesadelo. Nos primeiros meses, eu juro que tentei acreditar que podia ser feliz, sabe? Fazia tudo direitinho, tudo que esperavam de mim. Eu cozinhava, limpava a casa, sorria para as visitas, respondia sim, e não na hora certa. Eu pensava que, se eu me esforçasse muito, uma hora a felicidade ia aparecer. Mas não demorou para eu perceber que não importava o que eu fizesse. Nunca era o bastante para ele. Meu marido, o Antônio, era um homem sério e reservado na frente dos outros. Mas dentro de casa, a voz dele era fria e as palavras cortavam como faca. Começou com críticas pequenas. Você não faz nada direito. Essa comida tá horrível. Você é burra. E eu aceitava, porque minha mãe tinha me ensinado que mulher precisa ter paciência. Mas um dia,
A paciência não adiantou. O primeiro tapa veio quando eu demorei para abrir a porta para ele. Foi rápido, forte, do nada. A dor no rosto passou, mas a dor na alma, essa ficou. Eu não chorei. Só fiquei ali, parada, tentando entender o que tinha acontecido. Mas ele não parecia nem um pouco abalado. Isso é para você aprender a me respeitar, ele disse. Como se fosse a coisa mais normal do mundo. Foi ali que a ficha caiu. Eu não era mais uma pessoa. Eu era um objeto dentro daquela casa. Um objeto que ninguém ouvia, ninguém via, ninguém se importava. O silêncio virou minha única defesa. Mas por dentro, alguma coisa começava a gritar. Eu só não sabia ainda que um dia esse grito seria a minha salvação. Os anos passaram. E dentro daquela casa que não era um lar, eu virei mãe. Quando segurei minha filha, a Júlia, nos braços pela primeira vez, algo dentro de mim despertou. Eu olhava para aquele rostinho pequeno, inocente, e sentia que, de alguma forma, ela era minha salvação. Ela era a única coisa que ainda me prendia à esperança. Nos primeiros meses, eu me dediquei a cuidar dela com todo o amor que eu nunca recebi. Mas com o tempo, eu vi que a presença dela também incomodava meu marido. Ele dizia que eu estava estragando a menina, que eu dava atenção demais, que ela precisava aprender desde cedo que a vida era dura. Eu via nos olhos dele a mesma frieza que me feria há anos. E o pior de tudo era saber que minha filha ia crescer vendo aquilo. Foi numa manhã, enquanto ela brincava com uma bonequinha de pano, que a primeira faísca de mudança acendeu em mim. Ela deu uma risada pura, livre, uma risada de criança que ainda não conhece a dor. E naquele momento, um medo gigantesco tomou conta do meu peito. E se um dia ela perdesse essa inocência? E se um dia ela crescesse achando que amor era a mesma coisa que dor? Naquela noite, enquanto botava ela para dormir, eu fiz uma promessa em silêncio. Eu não ia deixar que a minha filha tivesse o mesmo destino que eu. Tomar a decisão de mudar minha vida foi a coisa mais difícil que eu já fiz. O medo era como uma sombra que me seguia a cada passo. Para onde eu ia? Como eu ia sustentar minha filha? O que ia ser da gente? Eu passava noites em claro, tentando pensar num jeito. Mas toda saída parecia impossível. Meu marido controlava todo o dinheiro, toda a casa, toda a minha vida. Não tinha para quem pedir ajuda. O vilarejo era pequeno. E as pessoas lá achavam que casamento era para sempre. Não importava o quanto a mulher fosse infeliz. Mas dentro de mim, aquela vontade de mudar crescia a cada dia. Eu olhava minha filha brincando, rindo, e eu sabia que não podia deixar ela crescer naquele inferno. Eu precisava ser forte por ela, mesmo que por dentro eu estivesse gritando de medo. Comecei a guardar uns trocados, moedas que eu conseguia esconder aqui e ali. Cada centavo era um tijolinho construindo a minha liberdade. Sempre que meu marido saía para o trabalho, eu ensaiava na minha cabeça como seria sair daquela casa. Como seria minha vida longe dali? Até que um dia eu decidi que não dava mais para esperar. Era agora ou nunca. Eu sabia que fugir ia precisar de mais que coragem. Ia precisar de cabeça. Eu não podia simplesmente pegar minha filha no meio da noite e sair correndo sem rumo. Eu precisava de um plano. Tinha uma vizinha, a Dona Cida, uma mulher simples e boa que sempre me olhava com um ar de pena. Ela percebeu que tinha algo errado. Um dia, ela me chamou para tomar um cafezinho. No começo, eu fiquei com o pé atrás. Confiar em alguém naquela situação era um perigo. Mas caramba! Depois de tantos anos em silêncio, as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse segurar. Ela me ouviu com atenção, sem me cortar, sem me julgar. Quando eu terminei, ela me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Você precisa ser esperta, Ana. Planeje cada passo. Não deixe ele desconfiar de nada. E foi o que eu fiz. Por semanas, eu guardei o que eu podia. Escondi umas roupinhas da Júlia num canto do armário.
Deixei uma sacolinha pronta com o essencial. Eu não sabia direito para onde ia, mas eu sabia que não podia mais ficar. Cada dia parecia mais longo. Cada olhar dele parecia mais desconfiado. Eu tinha que agir logo, antes que fosse tarde demais. E então, finalmente o dia chegou. O dia da minha fuga começou como qualquer outro. Meu marido saiu cedo para o trabalho, como sempre, sem nem sonhar que naquela manhã eu estava prestes a mudar meu destino para sempre. Meu coração batia forte, minhas mãos tremiam. Mas a minha decisão estava tomada. Peguei minha filha no colo, a sacola com as roupas e o pouco dinheiro que eu consegui juntar. Olhei uma última vez para aquela casa, aquele lugar onde eu passei tantos anos vivendo com medo. Eu não senti tristeza. Show, alívio. O caminho até a casa da Dona Cida pareceu uma eternidade. A cada esquina, eu achava que ia ouvir os passos dele voltando, que ele ia aparecer e me arrastar de volta. Mas quando eu finalmente bati na porta dela e ela abriu com um olhar de vem, entra, eu soube que tinha dado o passo mais importante da minha vida. Ela me ajudou a entrar. Trancou a porta e disse só uma coisa: agora você está segura. Fiquei lá por algumas horas, o tempo de esperar meu marido voltar para casa e ver que eu não estava mais lá. Eu não sabia qual seria a reação dele, mas dentro de mim, uma vozinha me dizia que, pela primeira vez em muito tempo, eu era dona do meu próprio destino. Liberdade tem um preço. E eu estava prestes a descobrir isso do jeito mais difícil. Minha vizinha me ajudou a achar um abrigo para mulheres, um lugar simples, mas onde eu e minha filha podíamos dormir sem medo. Eu me sentia grata, mas ao mesmo tempo perdida. Como é que eu ia reconstruir minha vida do zero? No abrigo, eu conheci outras mulheres com histórias parecidas com a minha. Umas fugiram de maridos violentos, outras de famílias que não as aceitavam. Cada uma carregava suas cicatrizes, umas na pele, outras na alma. Mas todas elas tinham uma coisa em comum. Elas estavam lutando para recomeçar. Foi lá que eu aprendi que, por mais difícil que seja, sempre existe um caminho. Um jeitinho. Eu sabia costurar. Uma coisa que aprendi com a minha mãe. Comecei fazendo consertos nas roupas das outras mulheres do abrigo, depois para umas pessoas da vizinhança. Cada linha que eu costurava era um passo na direção da minha independência. Os dias eram longos e as noites, muitas vezes, solitárias. Mas quando eu olhava para minha filha dormindo tranquila, eu sabia que estava no caminho certo. Eu preferia passar qualquer dificuldade a ver ela crescer num lar com medo e violência. Eu ainda não sabia como seria o futuro, mas uma coisa era certa: eu nunca mais ia voltar atrás. O tempo passou, e com ele, minha confiança começou a voltar. O dinheiro que eu ganhava com a costura não era muito não, mas dava pra gente se manter de pé. Pouco a pouco, eu consegui alugar um quartinho pequeno, só meu e da minha filha. Nossa! Quando eu entrei ali pela primeira vez, eu respirei fundo e deixei as lágrimas caírem. Era simples, mas era meu. Aos pouquinhos comecei a sonhar de novo, sonhos pequenos. Como poder comprar um vestido novo para minha filha ou fazer um jantar sem medo? Coisas que antes pareciam impossíveis, agora estavam ao meu alcance. Eu trabalhei muito, ralei pra caramba, aprendi a lidar com clientes. Aprendi a administrar cada centavo que eu ganhava. E mais do que isso, eu aprendi a acreditar em mim mesma. A mulher que se olhava no espelho já não era a mesma. Eu era forte, eu era livre. Mas a minha maior vitória foi ver minha filha crescendo num ambiente de amor, sem medo, sem silêncio forçado. Eu queria que ela soubesse que mulher pode ser independente, sim, que pode escolher seus próprios caminhos. E quando, anos depois, ela me abraçou e disse: "Mãe, você é a mulher mais forte que eu conheço." Meu Deus, eu soube que todo o meu esforço valeu a pena. Eu tinha vencido. Teve um dia que eu acordei e percebi uma coisa que há anos parecia impossível. Pela primeira vez,
eu estava em paz. O medo que antes tomava conta de tudo já não tinha tanto espaço dentro de mim. Eu conseguia respirar sem sentir aquele peso no peito, sabe? Meu quartinho, que antes parecia só um lugar temporário, tinha virado um verdadeiro lar. Eu decorava com coisinhas que faziam minha filha sorrir. Uma cortina de florzinha, uma manta colorida, um pote com bala em cima da mesa. A simplicidade da nossa vida era a maior prova de que não precisa de muito para ser feliz, mas precisa de liberdade. Cada dia era uma vitória. O simples fato de poder tomar um cafezinho de manhã, sem medo de ouvir gritos, era um presente. Poder dormir sem ter que ficar pensando em desculpas para o dia seguinte era uma bênção. Eu comecei a me olhar com mais carinho, a perceber que ainda existia uma mulher forte ali dentro. Uma mulher que, contra tudo e contra todos, tinha sobrevivido. E mais do que sobreviver, eu estava aprendendo a viver de novo. Minha maior motivação sempre foi minha filha. Tudo o que eu fiz, cada noite de choro, cada manhã de recomeço, tudo foi por ela. E ver o quanto ela crescia forte, saudável e cheia de sonhos foi a certeza de que eu tomei a decisão certa. Ela nunca precisou ouvir grito dentro de casa. Nunca precisou se encolher de medo. Cresceu cercada de amor, de respeito e com a certeza de que ela podia ser o que quisesse na vida. Com o tempo, meu pequeno negócio de costura cresceu. Consegui clientes fixos e juntei um dinheirinho para minha filha poder estudar. Eu queria que ela tivesse as chances que eu nunca tive. E quando eu vi ela entrando na escola pela primeira vez, segurando a mochila com as mãozinhas pequenas. Ah, meu amor! Eu soube que aquela era a maior vitória da minha vida. Ela era livre. E eu também. Por muito tempo, eu carreguei uma raiva dentro de mim que parecia que nunca ia apagar. Raiva do meu pai, que decidiu meu destino sem me ouvir. Raiva do homem que me tirou anos de vida e me fez acreditar que eu não valia nada. Raiva da sociedade que fecha os olhos para histórias como a minha. Mas um dia eu entendi que essa raiva não ia mudar o meu passado. Ela só ia me deixar presa no mesmo sofrimento de onde eu lutei tanto para sair. Foi difícil, mas eu aprendi a perdoar. Não para dizer que o que eles fizeram foi certo, mas para me libertar do peso que eu ainda carregava. Eu não queria mais que aquelas memórias ruins dissessem quem eu era. Eu não era mais a mulher que sofria em silêncio. Eu era a mulher que escolheu recomeçar. E naquele dia, eu finalmente deixei o passado para trás. Olhar para trás hoje me faz ver o quanto a vida pode ser dura, mas também o quanto ela pode ensinar para a gente. Cada lágrima, cada medo, cada noite que eu passei pensando em desistir. Tudo isso me fez ser quem eu sou hoje. Eu aprendi que coragem não é não ter medo. É a gente decidir seguir em frente, mesmo morrendo de medo. Passei anos acreditando que eu não tinha escolha, que meu destino já estava escrito. Mas a verdade, minha gente, é que a gente sempre tem uma escolha, por menor que ela pareça. Eu escolhi me libertar. Escolhi recomeçar. Escolhi dar para minha filha uma vida onde amor não fosse confundido com dor. Se tem uma coisa que essa jornada me ensinou, é que nós somos muito mais fortes do que imaginamos. Às vezes, tudo que a gente precisa é de um primeiro passo. O resto, a gente vai construindo no caminho. Se você está ouvindo essa história e está se sentindo presa numa situação difícil, eu quero que você saiba que tem esperança, sim. Pode dar medo, pode parecer impossível, mas sempre tem uma saída. Talvez você não enxergue agora. Talvez o medo ainda te segure. Mas eu quero que a minha história seja a prova de que é possível recomeçar. Se eu consegui, você também consegue. Acredite na sua força. Você não está sozinha. E nunca, nunca deixe ninguém te convencer de que você não merece ser feliz. Agora eu quero te convidar a compartilhar essa história com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixa seu comentário aqui embaixo e conta o que essa história significou para você.
Sua opinião pode tocar outras vidas, assim como eu. Espero ter tocado a sua. Se inscreva no canal para ouvir mais relatos como esse. Cada relato é uma lição de vida cheia de força e inspiração. Juntos, a gente pode criar um espaço onde as pessoas encontrem coragem para seguir em frente. Eu sou a avó Ana e essa foi a minha história. Obrigada por me ouvir. Que a sua vida seja cheia de força, esperança e muito amor.